Boa noite. O bairro do Campo Grande, em Santos, faz aniversário e os moradores pedem melhorias. Moradores do bairro Penedo, em São Vicente, também não estão nada satisfeitos com o estado de abandono do local. Na Baixada, inverno mesmo, só no calendário. Nós vamos falar sobre este assunto com o meteorologista Nicomedes Silva. No ar, o Jornal Litoral, os fatos e as imagens da Baixada Santista nesta segunda-feira. Jornal Litoral. Estivadores do Porto de Santos decidem permanecer em estado de greve. Eles vão aguardar a votação da lei que desregulamenta os portos brasileiros, que deve acontecer na quarta-feira. Os estivadores querem que o Congresso adie a votação para que os parlamentares conheçam como funciona o sistema portuário antes de tomarem uma posição. Tarifa cobrada no Porto de Santos vem prejudicando o polo industrial de Cubatão. Nos últimos 2 anos, devido ao alto custo, as indústrias de fertilizantes tiveram que se utilizar do Porto de Paranaguá. Neste período, Santos perdeu cerca de 500 mil toneladas que foram importadas através do Porto do Paraná a um custo bem inferior. Guarujá poderá ter o primeiro porto privado do Brasil. A empresa Nobor Engenharia só aguarda a aprovação do projeto de privatização dos portos para iniciar as obras. O porto de Guarujá será construído numa área de 354 mil metros quadrados, no complexo industrial e naval do município. A empresa de Campinas vai investir 14 milhões de dólares no projeto. Governo quer ampliar de 35 para 40 anos o tempo de serviço para concessão de aposentadoria. Este é o tema do comentário do nosso analista de economia, Reginaldo Emerick. O noticiário da imprensa tem divulgado o projeto do governo visando alterar as regras de funcionamento da Previdência Social. Há uma expectativa por parte do governo de que a aposentadoria deverá sofrer sensíveis alterações pelo Congresso Nacional, passando-se a exigir um mínimo de 40 anos de contribuição e uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos. A alegação do governo é que grande parte da população, aos 50 anos, já abandonou a sua atividade trabalhista e, por essa razão, deve haver uma alteração nessa situação. Particularmente, achamos que a sociedade deverá se colocar atenta para esse problema, porque a maioria dos trabalhadores que já estão em vias de se aposentar deverão fazer valer os seus direitos, porque não é justo que, na medida em que eles já tenham contribuído com grande parte do seu período de trabalho e agora, na iminência de se aposentar, vejam os seus direitos frustrados. Acreditamos que o projeto, caso venha a ser aprovado, deverá fazer com que os direitos adquiridos sejam respeitados, porque assim agindo haverá mais facilidade da sua aceitação pela própria sociedade. Por outro lado, devemos encarar também como um problema sério a data prevista para a aposentadoria após decorridos 40 anos de contribuição e 62 anos de vida, porque todos nós sabemos que as condições de vida da população brasileira, em sua grande maioria, não permitem que haja uma longa vida para a maioria da população. Isso quer dizer que poderá ocorrer que o candidato à aposentadoria, tão logo se veja com o direito de exercer esse seu benefício, ele logo venha a falecer e acabe não desfrutando nenhum tempo do seu direito à aposentadoria. É um assunto polêmico, um assunto muito sério, porque envolve a receita da Previdência, mas nós devemos também realçar que a população deve ser ouvida, todos os trabalhadores, através dos seus sindicatos, deverão se pronunciar para que a reforma da legislação não venha ainda mais prejudicar a vida já tão conturbada da população brasileira. E já estão abertas as inscrições da Capitania dos Portos para admissão de médicos, dentistas e farmacêuticos. A Marinha também vai admitir engenheiros nas áreas de eletrônica, elétrica, mecânica e naval. Os interessados devem procurar a Capitania dos Portos. O endereço é Avenida Conselheiro Neves, 488, em Santos.
Caixa Econômica Federal vai liberar o fundo de garantia para a compra da casa própria. Mas, para conseguir liberar o dinheiro, o interessado terá que cumprir algumas normas. Para você resgatar o seu fundo de garantia por tempo de serviço para aquisição de qualquer imóvel, é bom prestar atenção em algumas regras básicas que devem ser seguidas à risca. Entre elas, as mais importantes são as seguintes. O imóvel escolhido não pode ter valor de venda superior a 206 milhões de cruzeiros e ele deve servir única e exclusivamente para a moradia do interessado. Esse imóvel pode ser comprado utilizando-se os fundos do interessado, de seus filhos e de sua esposa. E na hora de escolher este imóvel, procure saber se o atual proprietário utilizou o FGTS nos últimos 3 anos. Caso tenha utilizado, o imóvel não poderá ser vendido em hipótese alguma, pois existe a necessidade desses 3 anos de carência após a utilização do dinheiro. A liberação do fundo pode ocorrer para a compra tanto de imóveis novos ou usados. Agora, maiores informações você pode obter em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. E quem deseja fazer uma operação plástica no nariz gratuitamente, já pode se inscrever até o fim deste mês no campus Santa Cecília da Uniceb em Santos. As operações serão realizadas durante o Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica do Nariz, promovido pela Uniceb em outubro. O simpósio vai contar com as presenças do cirurgião Ivo Pitangui e do médico mexicano Jorge Gortarez Martinez. Os interessados devem ter de 15 a 45 anos e boas condições de saúde. A seleção será feita em agosto. A prioridade será dada às pessoas carentes. Bairro do Campo Grande, em Santos, faz aniversário hoje. Ao invés de festa, os moradores preferiram reivindicar melhorias para o bairro. Nenhuma festividade em especial foi marcada para comemorar o aniversário do bairro, que tem seus limites entre as avenidas Pinheiro Machado e Ana Costa, e entre as ruas Carvalho de Mendonça e Marquês de São Vicente. O Campo Grande ocupa uma área de 1.104 quilômetros e abriga uma população de 29 mil habitantes, população que ainda vive em meio a alguns sinais do passado. É o caso dessas ruas de paralelepípedo onde podem ser vistos ainda trilhos. Por aqui, há mais de 15 anos atrás, passavam normalmente os saudosos bondes. Mas, infelizmente, esta é uma recordação que nos dias de hoje não é tão boa. As ruas sem asfalto e os trilhos representam verdadeiras armadilhas aos motoristas, principalmente nos dias de chuva. Porém, o contraste entre épocas continua até hoje. As velhas casas dão lugar aos modernos edifícios, o que caracteriza o crescimento do bairro, que hoje conta com um riquíssimo e variado comércio. Apesar de toda essa infraestrutura, o bairro não dispõe de nenhuma praça ou área de lazer. Mesmo assim, seus moradores não trocam Campo Grande por lugar nenhum. Quer ver só? De jeito, de forma alguma. Por quê? Porque é um bairro que eu estou aqui há 22 anos e à volta da minha residência tem tudo o que se precisa, não tem falta de nada. Também é uma beleza, viu? É bom, é calmo, é gostoso. Dá pra trocar esse bairro hoje por algum outro? Não, não dá. E a senhora gosta de morar aqui no bairro? Gosto, já há muitos anos que eu moro aqui. Que eu mudei daqui várias vezes, mas voltei e já está com uns 17 anos aqui. Sempre voltando porque o bairro é tão tranquilo assim? Eu ia para fora tentar essa vida, né? Voltava, mas agora já está 17 anos que eu estou aqui, né? E dá para trocar esse bairro por algum ou não? Eu não quero desmerecer os outros, mas eu acho que não dá para trocar, não. Baixada Santista é uma das regiões de maior incidência de AIDS em todo o Brasil. Em Santos, foram registrados 838 casos. Em São Vicente, 207. E em Guarujá, 118. O estado de São Paulo é responsável por 46% de todos os casos de AIDS registrados no país. Os dados são do Ministério da Saúde. Santos promove ato público no sábado para marcar a passagem do Dia Mundial do Diabético. O ato, promovido pela associação, será realizado das 3 às 5 horas da tarde na Praia do Gonzaga, ao lado da Fonte Luminosa. A diabetes atinge e mata um grande número de brasileiros. Moradores reclamam do estado de abandono em que se encontra a Avenida Penedo, em São Vicente. A avenida é uma das ligações do município com a rodovia dos imigrantes, por onde trafegam milhares de veículos diariamente.
Por esta avenida passam todos os dias milhares de veículos. Aqui, a atenção do motorista deve ser dobrada, pois quase toda a extensão da Penedo está assim, repleta de buracos. Os danos que esses buracos causam aos veículos são os mais variados. Agora, não é só a rua que precisa de manutenção, não. Este lado aqui, por exemplo, não tem calçamento algum. Os pedestres são obrigados a andar pelo meio da rua. O esgoto corre a céu aberto. E como vocês podem ver mais ao fundo, até algumas palafitas já foram construídas nas proximidades da avenida. Este é um problema antigo e para as pessoas que moram ou trabalham aqui, a culpa é da Prefeitura Municipal, que não realiza manutenção no lugar há muito tempo. Tem que seja do prefeito, né? Que não manda arrumar, ninguém arrumar por aqui, né? Passar para pessoal para ver isso aqui. Escuta, o senhor que é mecânico, para muito carro aqui quebrado em decorrência desses buracos? Ah, perfeito. Acaba muito carro por aí. Suspensão, amortecedor, tudo, né? Na sua opinião, o que deveria ser feito, pelo menos para deixar essa avenida em condições de tráfego? Ah, teria que fazer todo o recapeamento dela. Tá ruim até demais. Inclusive não tem acostamento, né? Não tem calçada para a pessoa passar. Aí é um ponto de ônibus, mas não tem cobertura. É muito difícil andar de bicicleta aqui numa rua esburacada como essa? É meio difícil, viu? Não dá para andar sossegado? Não dá não. Os moradores aqui já enviaram várias reclamações ao Departamento de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de São Vicente. Porém, nenhuma delas foi atendida. Daí, resta apenas uma pergunta, então. Até quando a Avenida Penedo continuará esburacada, oferecendo perigos tanto a pedestres como a motoristas? Veja a seguir, o retrato da escola pública pode ser conhecido através de uma exposição fotográfica. Sabesp prepara passeio ecológico. Você confere em um minuto, aguarde. Fique por dentro do esporte regional e nacional no programa Litoral Esporte. Entrevistas, curiosidades e imagens exclusivas. Litoral Esporte, de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite e aos sábados, às 8 da noite. Polícia Sem Censura vai ao ar todos os sábados a partir das 19 horas e é reprisado às terças e quintas-feiras à meia-noite. Apoio Lages Viga Forte, Avenida Marginal 27.385, Balneário Esmeralda, Praia Grande. Telefone 942212 e Supermercado Pingo Doce. Aceita todos os cartões de crédito. Avenida Capitão Mora Guiar 277, Parque Bitaru, São Vicente. Telefone 681012. Brasa Center, materiais para construções e churrasqueiras pré-fabricadas. Avenida Marginal 29.644, Balneário Esmeralda, na Praia Grande. Eleições 92. Nesta segunda, 10h30 da noite, na TV Litoral. Apoio cultural Fonseca Imóveis. No Guarujá, uma tradição de 30 anos de trabalho e seriedade. Uma organização Nilo Fonseca. E a CETESB inicia amanhã um encontro técnico-educativo sobre o meio ambiente. O encontro, que vai até quarta-feira, irá elaborar a Carta de Saneamento Ambiental da Baixada Santista. O evento será realizado a partir das 8 da manhã no campus da Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes, em Santos. A POSP realiza exposição de fotos. A exposição Retrato da Escola Pública pode ser vista até o dia 26. O Retrato da Escola Pública é o nome da mostra organizada pela POSP, que será inaugurada hoje à noite no Teatro Municipal de Santos. Ao todo, são inúmeras fotos que mostram o estado em que se encontram as escolas públicas em todo o estado. Para o conselheiro da POSP, Antônio Carlos Amato, esta é uma forma de mostrar a realidade do ensino público, que vem sendo cada vez mais esquecido pelo governo. A situação no Estado de São Paulo não vai ser resolvida apenas num único governo, né? Mas a partir do momento que ele não chama as entidades, que tem propostas, né? Que fazem congressos, né? Que discute, que tratar com o dia a dia e sem convocá-lo, está mostrando que na verdade é uma questão meramente eleitoreira. E para vocês, como é que estão as escolas públicas hoje? A maioria das escolas públicas hoje no nível do Estado de São Paulo, né, estão na verdade dependendo da comunidade, das associações dos pais e mestres. O governo não repassa as verbas necessárias ou atualizadas para a manutenção dessas escolas.
O que o governo está fazendo? Ele está pegando 300, agora vai pegar mais 1.000 escolas padrão, né? Nessa ele alega que vai passar todas as verbas necessárias, mas vai abandonar as outras 5.000. E como ficam as outras 5.000 escolas, né? Cadê os livros, né? Cadê as carteiras? Cadê as verbas necessárias para ter o bom andamento da escola? Essa que é a nossa questão, isso o governo até agora não respondeu. Câmara de Santos quer disciplinar a concessão de carteiras para estudantes. Isso por causa da lei estadual, que instituiu meia entrada para estudantes em espetáculos teatrais, shows e cinemas. Os vereadores santistas temem que o setor cultural sofra prejuízo se não houver um controle rigoroso para evitar falsificação. Centro de Cultura tem espaço para pesquisadores em geral. É o Arquivo Histórico. O Arquivo Histórico José da Costa e Silva Sobrinho teve a sua origem na Lei Municipal número 2631, de 18 de dezembro de 1962, mas ele somente começou a funcionar em 13 de julho de 1976, em caráter experimental, passando a efetivo em 15 de outubro do mesmo ano. Aqui são encontrados diversos materiais gerados pela administração pública. São processos, informações sobre os principais monumentos da cidade e até plantas originais do século passado, que retratam a cidade de Santos e as casas da época. Todo esse arquivo atende a estudantes de 1º e 2º graus e das faculdades de Arquitetura, História e Direito, além de pesquisadores e profissionais de outras áreas que procuram o arquivo para obtenção de informações. O arquivo funciona aqui no Centro de Cultura Patrícia Galvão, que está localizado na Avenida Pinheiro Machado, número 48, em Santos. Ele fica aberto de segunda a sexta no horário comercial. A Associação dos Advogados de Santos homenageia sexta-feira os mais antigos advogados que atuam há mais de 40 anos no município. Entre os homenageados estarão Aloísio Alvarez Cruz, desembargador e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, De Rossi José de Oliveira e Ariosto Guimarães, entre outros. O juiz José Ricardo Tremura será homenageado com jantar promovido pela Comissão de Amigos. O evento será realizado no próximo dia 2 de julho, às 8h30 da noite, no Ilha Porchat Clube, em São Vicente. E o 2º Batalhão de Caçadores Martim Afonso realiza sexta e sábado sua tradicional festa junina. O evento, que começa às 6h30 da tarde, vai contar com barracas típicas, concurso de quadrilhas e sorteio de brindes aos presentes. O 2º BC fica na Avenida Antônio Emerick 975, em São Vicente. A Associação da Sabesp realiza primeiro passeio ecológico. Para participar, basta levar 1 quilo de qualquer alimento. Esta é a primeira vez que o passeio é realizado e ele está sendo organizado pela Associação Sabesp. Ao todo, serão 25 quilômetros de percurso e o evento faz parte do Projeto Vida, que vem sendo realizado pela Sabesp a nível estadual. O início da prova será de frente ao edifício da Sabesp em Santos. E os ciclistas terão que pedalar bastante até o ponto de chegada, que é a estação de tratamento de água do Rio Pilões, que fica na Serra do Mar, em Cubatão. Quem quiser participar desse passeio é muito simples. Basta fazer a inscrição na Associação Sabesp, que fica na Avenida Washington, número 35, no José Menino, aqui em Santos. Ou mesmo aqui, no escritório central da Sabesp, no centro da cidade. A taxa de inscrição é 1 quilo de qualquer alimento. Oficialmente o inverno já começou, mas na Baixada o frio ainda não chegou. Esse é o nosso assunto a seguir. Turismo é com a TV Litoral, toda quarta-feira às 11h30 da noite. News Tour, as melhores agências de viagem, pacotes especiais para feriados, os melhores hotéis e serviços, as novidades do setor. Apresentação Isabel Machado, Fátima Guerra, Ibrahim Mauá e Cândido Gonzalez. Produção MFJ Publicidade Flip Video. News Tour, apoio cultural, Aerolíneas Argentinas, Santos Turismo, Manos Turismo e GL Viagens e Turismo. Eleições 92. Nesta segunda, 10h30 da noite, na TV Litoral. Apoio cultural Fonseca Imóveis. No Guarujá, uma tradição de 30 anos de trabalho e seriedade. Uma organização Nilo Fonseca. Apoio Lages Viga Forte, Avenida Marginal 27.385, Balneário Esmeralda, Praia Grande.
Telefone 942212. E Supermercado Pingo Doce. Aceita todos os cartões de crédito. Avenida Capitão Mora Guiar, 277, Parque Bitaru, São Vicente. Telefone 681012. Brasa Center, materiais para construções e churrasqueiras pré-fabricadas. Avenida Marginal 29.644. Balneário Esmeralda, na Praia Grande. Esta empresa faz mais do que transportar diariamente a comunidade da Baixada, da casa para o trabalho e do trabalho para a casa. A Aviação Santos São Vicente adotou o canteiro central da Avenida Capitão Mora Guiar, se responsabilizando pela sua manutenção e beleza. Grupo Viação, investindo na comunidade. A Baixada Santista não terá um inverno rigoroso neste ano. É o que garante o meteorologista Nicomedes Silva, da Rádio Litoral FM. Nas vitrines das lojas, o que se vê são artigos de inverno. Nas ruas, até parece que o verão não foi embora. As pessoas continuam andando de shorts e camiseta. O inverno começou oficialmente aos 15 minutos do domingo passado. E a expectativa é de que a temperatura caísse bastante. Porém, isso não aconteceu. Ela vem variando e à noite faz frio. Para o meteorologista Nicomedes Silva, este é um período normal de início de inverno e a temperatura deve cair gradativamente. Oswaldo, ocorre o seguinte: em todo o inverno existe um prenúncio de inverno. As pessoas não estão ainda preparadas, até psicologicamente, de encarar uma mudança de estação. Mas o fenômeno da entrada do inverno é realmente interessante, porque já em abril existem as primeiras frentes frias, que saímos de um verão quente, e em abril, ainda na fase do outono, estamos já entrando em situações de frentes frias que trazem uma quantidade de frio suficiente para deixar as pessoas com a sensação de frio. Aí é quando nós tivemos aí, muito antes do inverno, já isso nos anos anteriores, tanto faz nesse ano como em 90, em 89 tivemos temperaturas baixas já em abril, em 90 tivemos temperaturas baixíssimas também no mês de maio, e agora em junho tivemos um quadro que muito antes da entrada oficial do inverno, temperaturas muito baixas. Já é estatístico, é normal esse quadro. E dentro desse quadro, o que o senhor pode adiantar aí para os telespectadores da TV Litoral? O frio vai chegar ou o calor vai persistir? Não é caso de alarme em relação ao frio. Essa ideia de que o frio chegou antes e vai se tornar mais intenso é um pouco errada. A ideia que nós temos é que os fluxos de massa de ar, e agora eu peço licença para mostrar aos amigos esse mapa revela de hoje para amanhã, com validade até amanhã às 3 horas da manhã, pela madrugada, um quadro de frente fria entrando. Essa frente fria aqui, ela demorou nada menos que 5 dias para chegar até essa posição, ou seja, na altura de Florianópolis. O que dá a entender que realmente, na época fria, estamos tendo um fluxo de frente fria mais lento. Períodos maiores de friagem e períodos menores de ar quente. Isso é notório, é normal. Agora, o que não dá para entender, o que às vezes a gente fica preocupado, é porque demora tanto essas frentes frias e demoram também chegar às chuvas, porque frente fria está associada a áreas de instabilidade, centros de baixa pressão. Então, à medida que as frentes frias se tornam mais intensas na época de verão, temos muitas chuvas pesadas. Mas no inverno, esse quadro está um pouco moroso. As frentes chegam pelo litoral e encontram um bloqueio de ar quente e não consegue ultrapassar o setor da região sudeste. Aí é quando nós temos muita umidade, muitas infiltrações marítimas, mas propriamente o frio fica mais concentrado pela madrugada. E o ar quente durante o dia é intenso. Esse ar quente chega com uma certa abundância e nos traz assim um quadro de muita variação térmica. Dias que vamos ter aí no mês de junho, dias com 30, 32 graus e noites frias que chegam até 12 graus de temperatura. Uma diferença térmica bastante evidente. O Jornal Litoral vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã às 18h30. Uma boa noite para você e até amanhã.
Jornal Litoral.